uma rivalidade e tensão que remontam aos tempos da era bíblica. O que muitos não conseguem entender é que essa é uma briga que já dura há gerações. Essa é a história de dois irmãos, Isaac e Ismael. Imagine o tempo em que esses dois irmãos nasceram, cada um de uma mãe diferente, cada um destinado a ser de uma grande e vasta linhagem de descendentes. A promessa que tinha sido feita a um passou a ser de outro, pois a palavra de Deus não podia ser mudada. Tudo aconteceu quando Abrão recebeu a promessa de ser pai de uma grande multidão, tão numerosa que não se podia contar. Sara, sua esposa desesperada para lhe dar um filho, não podia, pois por muito tempo ficou estéril. Por conta da preocupação e da sua idade avançada, entregou Agar, sua serva, como esposa a seu marido. Fica comigo e vamos entender um pouco mais sobre essa história. A Palestina, situada no Oriente Médio, é uma região com uma rica tapeçaria histórica. Tendo sido habitada ao longo do tempo por diversas comunidades, incluindo árabes, judeus e cristãos, no entanto, o marco divisório da história da Palestina ocorreu com a criação do Estado de Israel, que territorialmente fragmentou a Palestina em duas partes, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, desencadeando conflitos que persistem até hoje. Embora tenha sido recebido o reconhecimento de várias nações, a Palestina não detém a condição oficial de Estado independente. O território palestino se destaca por sua densa população e uma geografia diversificada com uma ampla gama de climas. No entanto, a região enfrenta significativas dificuldades econômicas de infraestrutura, em uma grande parte devido ao conflito político e religioso da região. A cultura palestina, por sua vez, é marcada por sua diversidade e enraizamento na influência árabe. A Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, é uma das entidades políticas que representa o povo palestino. A história da Palestina é repleta de ocupação ao longo dos séculos, transformando-a em um local sagrado para três principais religiões monoteístas: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Em 1917, a região foi ocupada pela Grã-Bretanha, com o desdobramento da Primeira Guerra Mundial, e permaneceu sob domínio até o ano de 1948. Naquele ano, o Estado de Israel foi fundado na Palestina, com a finalidade de proporcionar um lar para o povo judeu, que havia sofrido perseguições políticas e religiosas por séculos. Entretanto, a criação de Israel gerou uma série de conflitos territoriais e religiosos na região, muitos dos quais continuam até os dias atuais, uma grande parte devido à localização geográfica do país. Fundada em 1948 no Oriente Médio, é uma nação notável em termos de desenvolvimento. Geograficamente situado na região do Oriente Médio, é cercado pelo Mar Mediterrâneo. Israel compartilha fronteiras com o Egito, a Jordânia, a Síria e o Líbano. Esta região, devido à sua diversidade religiosa e complexidades políticas, é notória por sua instabilidade, que é amplamente atribuída às diferenças entre árabes e judeus. A fundação do Estado de Israel em 1948 foi resultado de acordos diplomáticos globais, mas infelizmente sempre gerou controvérsias no mundo árabe, levando a diversos conflitos militares. As tensões contínuas entre árabes e judeus têm sido características persistentes na região. No entanto, Israel é uma nação com uma economia altamente desenvolvida. A população de Israel, predominantemente composta por judeus, desfruta de um padrão de vida elevado. O país possui uma infraestrutura de serviços bem desenvolvidos e surpreendentes. Apesar dos conflitos políticos frequentes, é considerado um dos lugares mais seguros do mundo. Israel é governado por um sistema de democracia parlamentar, além de ser um centro vital para a preservação e disseminação da cultura judaica, desempenhando um papel crucial na manutenção das tradições judaicas em todo o mundo. Agora que entendemos um pouco sobre esses dois povos dos dias atuais,
Vamos voltar ao passado e entender um pouco mais sobre o que aconteceu naquela época. Ismael, o mais velho, é reverenciado como antepassado dos muçulmanos. Nascido de Agar, a serva, por se tratar de ser filho de Abraão, também tinha direito à promessa, e não deu outra. Ismael cresceu e foi príncipe de 12 tribos. Isaque, nascido de Sara e herdeiro original da promessa, também foi pai de grande multidão e príncipe de 12 tribos, a tal chamadas tribos de Israel. Mas vamos por parte, para que você possa entender por que essa rivalidade por irmãos, se é assim que possa dizer, evoluiu para o longo dos séculos em uma completa teia de conflitos religiosos e territoriais. Abraão, um homem reverenciado por judeus e muçulmanos, é conhecido por sua fé inabalável. No entanto, sua história também é conhecida por conflitos familiares. Uma família que podia ter tido uma vida harmoniosa foi marcada por conflitos. E um dia, Abraão, que ainda se chamava Abrão, conheceu a Deus, que se apresentou para ele como Deus da criação, algo que Abraão ainda não tinha ouvido falar. Sendo assim, Abraão iniciou a sua jornada de fé, e é conhecido até os dias de hoje por todas as gerações como o pai da fé, seja muçulmano, judeu ou cristão. Depois de tudo acontecido já dito até aqui, Sara, sua esposa, foi abençoada por Deus e sua esterilidade foi tirada, nascendo assim Isaque, o filho da promessa. O nome Isaque quer dizer risos, porque Sara riu dentro da tenda quando o Senhor apareceu a Abrão e lhe fez a promessa. Ela riu porque achou a promessa engraçada, sendo porque ela era de idade avançada. Enfim nasceu Isaque, o tal esperado filho, o prometido por Deus. Antes do nascimento de Isaque, Sara sofreu muito com as implicâncias de sua serva Agar, que tinha dado um filho ao seu marido, pois a mesma implicava porque agora tinha um herdeiro, e ela não poderia dar filhos ao seu senhor. Passado um tempo, as crianças passaram a brigar, e Sara, com ciúmes, chamou o marido e pediu para que mandasse a serva embora junto com seu filho. Preocupado com isso, Abraão foi consultar a Deus, que lhe garantiu a segurança do menino e da sua mãe também, e que faria com que ele fosse pai de uma grande nação. Abraão, dividido entre o seu amor por ambos, decidiu ceder à exigência de Sara, sua esposa. Então, Ismael e Agar foram mandados embora. Esse é um momento crucial para toda a história até os dias de hoje, porque Ismael se fortaleceu e cresceu no deserto, e terminou se tornando poderoso e muito numeroso, conhecido hoje como os descendentes do povo árabe. Isaque se tornou patriarca do povo judeu, de onde veio as 12 tribos de Israel, com nomes bem conhecidos como José do Egito, Rei Davi e outros. Mais tarde, a tradição islâmica identifica Ismael como profeta. Em Gênesis 25, versículo 12 ao 18, fala sobre a descendência de Ismael. Estas, porém, são as gerações dos filhos de Abraão com Agar, a egípcia. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serva egípcia de Sara, lhe deu. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael; Quedar, Adbiel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Timá, Getur, Nafis e Quedemá. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Havilá a sul, próximo à fronteira com o Egito, na direção que vai para Assur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Esses eventos enraizados na família de Abraão preparam palco para uma rivalidade entre descendentes que duraria até os dias atuais. Rivalidade essa que não nasceu do ódio por inimigos, e sim de uma família dilacerada pelo favoritismo. Uma rivalidade que mudaria o mundo de forma cultural e religiosa. De fato, a semente desses conflitos foi plantada no coração dessas duas gerações. Uma cresceu sem o pai e tendo uma vida de que foi abandonado, a outra que teve todo o privilégio de uma família com boas condições, cada um carregando o legado de seus antepassados. A rivalidade não terminou com os dois irmãos. O que estava ruim ficou ainda pior. Já havia briga entre os irmãos que, para piorar, em Gênesis 28, de 8 a 9,
há uma passagem quando Esaú toma sua prima Malate como esposa. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mas aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. A linhagem de Isaque, segundo a Bíblia, deu origem às 12 tribos de Israel, formando a nação judaica. Por outro lado, Ismael é tradicionalmente considerado o antepassado das nações árabes, uma crença que tem grande peso na tradição islâmica. No entanto, essa linhagem ancestral não é apenas uma linhagem sanguínea, é uma jornada ao longo do tempo e profundamente entrelaçada com crenças religiosas e identidades. Do ponto de vista judaico, a linhagem de Isaque representa o povo escolhido por Deus. Da mesma forma, na tradição islâmica, Ismael é considerado um profeta escolhido por Deus. Dessa forma, esses dois irmãos e suas desavenças mudaram a história do mundo de forma que até hoje podemos ver. Também foi palco para uma criação das duas maiores religiões do mundo, o judaísmo, que abrange os cristãos e judeus de todo o mundo, e o islamismo, que é a religião que mais cresce. No mundo atual, a briga entre israelitas e palestinos é, na verdade, a briga entre descendentes de Ismael e Isaque, ambos com criação diferentes e com suas religiões. No judaísmo prega amor e paz, seguido por um profeta messiânico chamado Jesus. Vale ressaltar que nem todo judeu o aceita como Messias, mas isso é um assunto para uma outra história. No Islã, que também prega amor, há grupos que se intitulam como libertadores e não medem esforços para conquistar a Terra Santa. Cometem as maiores atrocidades em nome de um Deus que servem e pregam o ódio a todos os judeus. Lembrando que atos isolados não representam o povo nem as suas religiões, que em sua grande parte estão sofrendo na guerra dentro desses conflitos. No próximo vídeo, vamos falar sobre a perseguição aos judeus e a eliminação do povo semita. Não se esqueça de se inscrever no canal e dizer nos comentários abaixo o que você achou deste vídeo, pois isso nos incentiva a continuar a cada dia mais trazendo bons conteúdos para você. Deixa seu gostei e ative as notificações para não perder o nosso próximo vídeo.